Bate-papo com café. E o nosso tema de hoje vai ser trabalho e inspiração. Eu recebi vários temas aqui, todos estão anotados, todos terão conteúdos, né? Mas eu não podia deixar passar batido esse tema tão importante, trabalho e inspiração. Infelizmente, perdemos esse final de semana o Silvio Santos, o Senhor Abravanel. E todos acho que concordam, né, que ele é inspiração, ele é motivação de vida, né? Uma pessoa que foi camelô, vendendo caneta, minha gente, vendendo caneta, e conseguiu reconstruir um patrimônio familiar. Por que eu falo reconstruir um patrimônio familiar? Porque a família dele, lá falando dos antepassados, eles eram já de famílias nobres, né? O avô dele, na verdade, consertou as finanças de Portugal, da Espanha, e nessa época eles levavam o nome de Dom Abravanel. E aí quando, né, muitas coisas aconteceram aí na nossa história, tiveram que sair do país, vieram, né, os avós e os pais dele pro Brasil, e aí não podia usar o nome Dom, né, porque não era conhecido, e aí eles criaram o Senhor Abravanel. Então esse título ainda continua sendo dado para famílias nobres, apesar da família ali já não ter mais bens, realmente eles já não tinham posses que nem os antepassados. No entanto que o Silvio Santos veio de uma família simples, ele era camelô, e ele foi, né, tinha ali na genética dele já toda essa disposição, né, esse conhecimento empreendedor aí e administrador, né? No entanto que de camelô ele passou aí a um dos homens, né, mais ricos e construiu o patrimônio que ele construiu, que é de se admirar, né? Então queria falar um pouco sobre isso. Trouxe aqui algumas falas dele principal para a gente interagindo aqui com conteúdos. Ele sempre falou, né? Perceba a sua intuição, tenha bom senso e deixe a vaidade de lado, né? Por mais milionário que ele seja, ele era uma pessoa simples, né? Aquela pessoa brincalhona, aquela pessoa que estava sempre rindo. Então, às vezes a gente leva a vida muito a ferro e fogo, né? E a gente precisa colocar um pouco mais de leveza. A gente tem que saber também se divertir nessa vida, né? Aqui é uma página que fala de finanças, então finanças se torna aquele assunto um pouco mais sério, né? Fala de dinheiro, mas a gente tendo organização e planejamento, a gente consegue também ter esse bem-estar e essa leveza. E aqui uma das frases dele: só não consegue o objetivo quem só vive de sonhos. As coisas têm que ser lutadas, têm que ser batalhada. Ou seja, a gente não tem aí uma varinha de condão o tempo todo, né? Uma varinha de condão para que as coisas assim apareçam do nada. Então realmente tem que ser lutada, tem que ser desenvolvida, a gente tem que desenvolver as nossas habilidades, os nossos conhecimentos. Isso é fundamental para a gente conseguir conquistar aí os nossos sonhos e os nossos objetivos. Aí eu vou lendo aqui algumas frases que ele disse. A primeira: só saberá subir na vida quem tiver humildade de descer quantas vezes forem necessário. Ou seja, ele sempre prezou muito a humildade, mesmo sendo aí, tendo essa fortuna que ele tem, né? Você vê que ele tinha um jeito simples de viver, sempre alegre, sempre cantando. A gente tem que levar a vida com um pouco mais de leveza. Aqui é uma página que fala de finanças, de dinheiro, então eu sei que isso se torna um pouco mais sério, muita gente não gosta, mas se a gente ter os nossos planos, as nossas metas, organização e planejamento, a gente consegue viver aí de forma mais assertiva. Uma frase bem interessante dele: eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. Então, fui obrigado a ser dono de uma televisão. Você vê a persistência da pessoa quando ele tem um sonho. Claro que aqui ele já tinha o poder aquisitivo que ele tinha, mas ele podia muito bem continuar tentando trabalhar para outras pessoas. Mas o sonho dele era realmente ter algo que chamasse a atenção, né? Ter a TV, um espaço na TV. E como isso não foi permitido, ele falou: vou criar a minha e faço do meu jeito. E foi uma criação com sucesso. Então, assim, você acha que ele não foi com medo? Você acha que ele não teve receio?
mas ele acabou seguindo ali a intuição que ele falou no começo aqui, que eu disse no começo. Ele falou sobre a intuição, ele foi atrás dos sonhos dele e ele criou um canal de televisão que foi de sucesso, que tá aí até hoje, né, as filhas deles conduzindo, e assim é a vida, né? E se alguém, essa é importantíssimo, se alguém lhe disser que você nunca vai conseguir, apenas diga: isso é uma encrenca, confusão. Se eu errar, eu aprendo, mas se eu acertar, eu venho e te ensino. Olha que magnífico isso, né? Porque muitas vezes as pessoas querem, né, colocar a gente para baixo, quer pôr barreiras ali nos nossos sonhos, nas nossas metas. E aí a gente já tá com medo, muitas vezes acaba desistindo. A gente já tem a procrastinação aqui na vida, a síndrome da impostora rodeando aqui nós mulheres. E aí, se já tem uma pessoa que não te coloca para cima, né? Porque a gente sabe que tem pessoas foguete e tem pessoas âncoras, né? Então, a gente não pode deixar que isso nos barre e faça a gente andar para trás. Lembra da frase dele? Se alguém me disser que você nunca vai conseguir, apenas diga: beleza, se eu errar, eu tô aprendendo. Mas se eu acertar, eu venho aqui e te ensino. Isso acho que é fundamental para a gente levar como lição. É feliz quem sonha, mas só tem sucesso quem se dispõe a pagar o preço. A gente ficar sentada no sofá querendo que a vida mude, a gente só reclamando, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente tem que ter determinação, a gente tem que entender ali as nossas habilidades, e quando não houver habilidades, a gente pode estudar para que isso passe a ter. A gente tem condições de aprender muitas coisas hoje gratuita na internet. Tem tantas lives de curso que eu assisto gratuito de 4 ou 5 dias, que são assim essenciais para que a gente evolua, a gente destrave, né? Destrave, que isso é essencial na nossa vida. Então, assim, a gente tem que pagar o preço, né? Se a gente quer mudar, se a gente quer melhorar aí o nosso cenário. Uma das últimas aqui, gente, essa é bem legal também. O público é como um leão. Se você tiver medo, ele te devora. Aqui não vamos levar para esse lado do público, mas a gente vai levar sobre a vida. A vida a gente não pode ter medo, a gente não pode ter traumas. A gente tem que saber transformar traumas e colocar em motivação, em desenvolvimento, para que a gente consiga conquistar aí o nosso espaço, conquistar os nossos objetivos. Semana passada, né, falei sobre transição de carreira, né, como que foi a minha, como que foi aí construído. Vocês acham que eu não tive medo? Vocês acham que eu não tive dúvida? Mas foi tudo ali construído, foi tudo planejado, organizado. Eu fui com medo mesmo, mas eu fui, porque a partir do momento que a gente tem uma meta ali para alcançar, a gente estudou ali todo o cenário, a gente não pode recuar, a gente não pode deixar para trás. Se algo não está bom, a gente tem que tentar mudar, a gente tem que evoluir. E foi isso que eu fiz, né? Eu fui com medo mesmo, mas eu fui. Então isso é fundamental, é importante para a gente conseguir aí realizar os nossos sonhos, as nossas oportunidades, né? A vida é cheia delas, né? Às vezes a gente deixa passar batido, né? Assim como eu deixei algumas oportunidades passar, mas porque não era a hora. Mas a gente tem que entender, traçar os nossos planos, as nossas metas, saber onde a gente quer chegar. E se não está bom, a gente tem que fazer mudanças, a gente tem que mudar. Molde a sua vida para ver oportunidades e que os problemas trazem. Enquanto um chora, outros vêm de lenço. Então você vê que ali ele era cercado e atento às oportunidades, né? Você acha que foi fácil, né? Um camelô que vendia caneta. Quantos desafios ali tiveram? Mas ele sempre teve planos, ele sempre teve objetivos, ele talvez focou naquela geração que a família dele anterior tinha de riqueza, de ser uma família nobre, e pegou toda essa energia e trabalhou em cima disso. Né? Então a gente tem que entender que às vezes a gente tem alguns pesos aí, umas âncoras que a gente tem que deixar de ladinho e vai subindo. Quando a gente vai subindo, a gente pega e carrega junto. Então a gente tem que ter a inteligência, a expertise de entender as travas, entender as pedras que a gente tem no caminho.
Muitas vezes a gente tem algumas pedras, algumas malas ali e a gente tem que deixar e depois a gente volta para pegar, a gente volta para recolher. Então a gente tem que estar sempre atento às oportunidades que a vida nos dá. A gente tem que saber evoluir, a gente tem que entender os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, a gente tem que equilibrar aí esses pratinhos e saber melhorar, saber evoluir. Então a gente tem hoje muitas coisas disponíveis ao nosso redor. A gente tem que aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. A gente tem que ficar atenta a todo o cenário. Hoje a gente tem a educação financeira que antigamente a gente não via falar, hoje virou uma profissão, é minha nova profissão. Então assim, eu me formei para que a gente consiga levar o conteúdo de forma clara, de forma objetiva, com conhecimento, porque a gente precisa ter educação financeira na nossa vida, na vida dos nossos filhos, coisas que a gente não ouvia falar antes. Infelizmente, passou até agora isso nas escolas. Os meus filhos não tiveram educação financeira na escola. Passou a ter dentro de casa, passou a ter aqui comigo. Então, assim, é fundamental. Então, assim, a educação financeira permite você abrir aí os horizontes, destravar muitas coisas, ter muito conhecimento, entender que não é só sobre dinheiro, é sobre comportamento, mentalidade. A gente tem muitas crenças ruins em relação ao dinheiro que a gente tem que quebrar isso. Que a gente tem que atrair pra gente, a gente quer prosperidade, isso é bíblico, gente, prosperidade, riqueza, a gente não pode ter apego ao dinheiro, a gente não pode ter apego a bens, mas a gente precisa ter uma vida próspera. Quando a gente fala próspera é em saúde física, mental, espiritual, então a gente tem que buscar ali melhorias na nossa vida. E a educação financeira nessa parte, falando da nossa jornada do dinheiro, do caminho que o nosso dinheiro percorre, a educação financeira ajuda muito e isso traz e desenvolve muitas oportunidades aí. Então a gente tem que ficar atento a isso. Aqui no canal, na página, tem vários conteúdos, vários vídeos explicativos. Então se inscreva no canal, curta, compartilhe e vamos levando aí a educação financeira para mais e mais pessoas, melhorando a nossa jornada de vida e deixando aí as nossas finanças em dia.